Oi, sou a Nádia Moraes, estou falando aqui da Polônia e vamos conversar sobre as coisas que a gente mais sente falta quando começa a morar fora? Comida, com certeza. E olha que eu sou uma pessoa que não tinha uma alimentação assim típica brasileira, que seja típico brasileiro, sei lá, ficar comendo arroz e feijão todo dia. Não comia muito arroz e feijão não, tanto que aqui demorou pelo menos uns 7 meses para começar a sentir falta. Mas quando bate, gente, é muito forte. Eu não sei, deveria ter algum estudo para explicar isso. Não é só a saudade, não é só uma coisa emotiva. As comidas que a gente está habituado a comer no Brasil, elas carregam a nossa história, as nossas referências, as nossas memórias. E depois de muito tempo, acaba virando um choque mesmo. Porque pensa comigo, ó, por mais que todos sejamos seres adaptáveis, né? Por natureza. Eu passei 33 anos da minha vida em São Paulo. 32, tá, por aí, em São Paulo. Aí, vim pra cá. Aí no começo é tudo novidade, é tudo muito gostoso. Quando você tá como turista, é mais fácil aceitar tudo, deixar tudo o máximo. Eu lembro que só de olhar as embalagens em outra língua, eu falava, meu Deus, eu não acreditava, eu queria tirar foto das embalagens, eu queria tirar foto das letras. Eu me sentia tão sortuda, eu olhava o céu e falava, meu Deus, é o céu, mas não é o céu do Brasil. Mas daí, eu vou juntar vários exemplos, aí você vai entender, eu não sei nem dar um nome pra isso. Aí tem outra coisa, por exemplo, eu sou uma pessoa naturalmente carinhosa, e no Brasil a gente tem o hábito de tocar mais as pessoas, de cumprimentar com um beijinho, né? Abraçar muitas vezes. Eu não tava, na minha vida, assim, no Brasil, eu não tava rodeada de pessoas que ficavam se abraçando o tempo todo, nem nada. Mas ainda assim, quando tiram da sua rotina essa questão que é o costume de simplesmente tocar de leve para perguntar alguma coisa, tocar o ombro de alguém. De repente você tá cansado, você tá perto de alguém que você tem muita intimidade, você encosta um pouco na pessoa, você escora na pessoa. Eu percebi que tá muito além das pessoas ficarem se abraçando ou não. Tem a ver com coisas extremamente sutis, com toques, até mais discretos e leves, mas que acontecem ao longo do dia. Aqui isso não acontece, e eu não tô falando que é uma coisa da Polônia não. Eu tô achando que é uma coisa da Europa em geral, e eu tenho colegas aqui dos Estados Unidos e todos meus colegas aqui, tanto os europeus quanto os americanos, a gente tem um certo acordo, assim. Eu já conversei com eles no começo, eu falei, gente, eu sinto muita falta de abraço. Eles falaram, nossa, eu também. Então a gente sempre se cumprimenta com um abraço, que já é uma coisa, né? Já é um ganho pra mim. Mas é um abraço que dura tipo assim 2 segundos, não pode durar muito. Eu percebo que eles gostam, que eles ficam até aliviados de ter esse contato. Eu percebo que todos eles também encontram um conforto nesse toque, mas não pode durar muito, sabe? Aí se por algum motivo você quer ser carinhoso com a pessoa, você só encosta, só toca de leve, dá pra sentir um desconforto tão grande. Gente, é tão constrangedor. E isso não é só com polonês não, isso é com todos os europeus com quem eu me relaciono. Eu já falei, né? Eu vivo numa cidade de estudantes, então tem muitos turistas de inúmeras nacionalidades. Então mesmo com inúmeras nacionalidades, não só europeus, americanos também, rola uma coisa que você não pode tocar as pessoas. E o que eu disse é sutil, é no pequeno toque. A gente vai se economizando nos pequenos movimentos, nas sutilezas, nos detalhes. Quando é algo gritante, a gente meio que já se prepara, né? A gente já antecede o que vai acontecer, mas quando são inúmeros detalhes, inúmeras coisinhas sendo tiradas do seu cotidiano ao longo dos meses, isso vai te deixando doente. Não quero assustar você não, eu tô só dando o caminho das pedras, porque quando a gente já reconhece essas coisas e traz para nível consciente, fica mais fácil lidar, fica mais fácil entender. Quando a gente não sabe nem do que a gente sente falta, a gente só se sente meio coisado, a gente só se sente angustiado, a gente só se sente triste. E poder identificar a raiz disso é muito importante. Eu tô falando coisas meio aleatórias, mas é que todas têm uma mesma raiz e eu já vou concluir isso. Por exemplo, referências de humor. Gente do céu, quer ver? Sei lá, você tá conversando com alguém, daí você fala assim, ai tá, meu bem, sabe? Beijinho no ombro, alguma coisa assim. Primeiro que se eu fizer isso, vão achar que eu tenho algum tique, sabe? Alguma coisa assim. Então tem várias coisas sutis, mas que fazem parte da nossa história, do nosso repertório de humor. Ainda que no Brasil cada estado seja uma história à parte, seja muito diferente, tenha culturas, hábitos, gírias, né, muito distintas, a gente constrói a mesma referência de humor. E quando muda a referência de humor, aí uma vez ou outra você acha interessante, você acha engraçado, você vai aprendendo com as pessoas, mas aí quando acaba sendo durante muito tempo,
é meio cansativo. Não só cansativo, mas solitário, porque você tem que explicar o tempo todo. Gente, querendo ou não, as nossas referências de humor, por mais que cada um de nós tenha um estilo de humor diferente, ou mais irônico, ou mais debochado, ou humor negro, ou aquele humor mais maldoso mesmo, ou humor bem bobão, tiozão do churrasco, a gente tem as mesmas referências. Referências que são construídas de acordo com como foi a nossa infância. A infância de todo mundo da mesma direção é meio parecida, né? As coisas que passavam na TV, os tipos de música, os tipos de penteado que teve no país, até os filmes que a gente tá cansado de ver na sessão da tarde. Tudo isso a gente compartilha e ajuda a construir a nossa referência de humor. Então, você vai juntando tudo isso, ajuda, sabe? Ajuda, quando você entende o que acontece, ajuda a entender por que às vezes você se sente meio coisado, você sente uma angustiazinha, você sente uma tristeza que você não sabe o que é. E é o quê? É a falta das referências que faz você se sentir você. É a falta do toque. Isso é muito. Nossa, isso eu sinto muita falta. Aí o feijão, falei, né? Não era muito de ficar comendo feijão. Mas daí, 7 meses que eu tava aqui mais ou menos, conheci uma brasileira que ela tinha trazido um monte de saco de feijão pra Polônia. E ela me deu um. Aí eu, nem sinto tanta falta não. Gente, depois de um tempo fui fazer o feijão, eu quase tremi. Eu quase chorei. Eu já passei um tempo pensando, meu Deus, quando eu voltar pro Brasil, me dá vontade de chorar só de pensar em coxinha. Por quê, gente? Porque a coxinha é muito gostosa? Não só por isso, mas porque tem a ver com, sabe, as coisas que eu sempre via vendendo na cantina, quando eu tava na escola. A coxinha conta a minha história também. É como se através de todas essas pequenas coisas, todos nós fôssemos cúmplices. Todos nós compartilhássemos a mesma história. Porque o mundo é muito grande, o Brasil é muito grande. Dentro do Brasil, já disse, a gente tem muitas diferenças. O Brasil é muito rico. Inclusive, eu quero muito ter oportunidade, assim, ter dinheiro para viajar pelo Brasil, porque eu acho que se você só for para outro estado, você vai aprender tanto, né? Acho que deve dar um boom, assim. Mas daí, depois de mais de um ano morando fora, eu fui percebendo quanto o Brasil é especial e é peculiar. A gente tá acostumada com o Brasil, lógico, a gente nasceu, a gente mora lá, né? E daí, a gente também tem essa coisa que chamam de síndrome do vira-lata, de não se valorizar muito. A gente não foi educado a ser patriota. Eu tô aprendendo a ser patriota agora que eu saí do Brasil. E agora que eu saí do Brasil, eu percebo que todo mundo compartilha muitas coisas e muitos hábitos. A Europa, em geral, compartilha muitas coisas em comum e muitos hábitos. E o Brasil, gente, é uma preciosidade. É uma coisa única. Que tem um monte de coisa que realmente só tem no Brasil, só acontece no Brasil, só se pensa, só se sente, só se comporta no Brasil. Então, de repente, dá a impressão que essa coisa, essa brasilidade habita esses pequenos detalhes. Então, pra relembrar, não é nem relembrar, mas para se preservar essa identidade, porque o que acontece? Você sai do país, aí primeiro tudo uma maravilha no começo. Mentira, nunca foi uma maravilha. Mas assim, você fica encantado, né? Tudo é mais fácil de lidar. Mas daí depois, quando você vem pra morar mesmo, pra se adaptar, pra ficar um tempo, você pensa, vou me adaptar. Então tudo que é diferente, você se deixa de lado e fala, vou me adaptar, sou minoria, eu tô aqui, né? Então, não é nem nas grandes coisas que eu tô falando, que é óbvio que você tem que respeitar o costume dos outros, mas é nos detalhezinhos que você vai cedendo, você vai abraçando novo, e na falta dessas pequenas referências, às vezes parece que você tá se perdendo de você. Aí, o que eu fiz? Gente, comecei a ouvir Wesley Safadão, comecei a ouvir forró, comecei a ouvir umas músicas que no Brasil eu falava, nossa, credo. Agora eu gosto dessas coisas, assim, bem peculiares mesmo, que eu acho que representam muito, assim, nosso estado de espírito, nossa forma de ver a vida. Então aí você vai tentando se alimentar nas pequenas coisas, para não deixar de existir. Gente, o Brasil realmente é muito maravilhoso. O Brasil realmente é muito peculiar. Eu acredito cada vez mais que o Brasil é um lugar de pessoas muito gentis, como eu falei, né? Aqui eu encontrei muita formalidade, mas formalidade não está necessariamente relacionado com educação. Mas a coisa que eu mais sinto falta e que mais nos alimenta como brasileiros não é coxinha, não é feijão, não é forró, sei lá. Eu acho que é saber rir de si mesmo. A gente tem uma coisa de rir das desgraças, gente, que poloneses amigos meus já me falaram isso. Aqui, os problemas são piores, ainda que a gente compartilhe dos mesmos problemas, sabe? Parece que a vida é mais difícil. Tem a ver com o clima, claro, principalmente. Tem a ver com a cultura, com um monte de coisa. Mas a gente tem o dom de estar na merda
sofrer, mas de alguma forma dar risada. Outro dia eu tava choramingando com a minha mãe, né? Porque tive uns problemas aqui burocráticos. E foi maravilhoso, no final deu tudo certo, foi incrível. Mas aí eu tava muito triste. Nossa, eu tava tão triste, eu queria chorar de raiva, gente. Aí eu tava contando pra minha mãe, me fazendo mega de coitada. Minha mãe começou a rir da minha cara. Aí eu não conseguia rir também, sabe? E isso é muito legal, isso sempre acaba acontecendo. A gente é muito bom em fazer piada de si mesmo. Então, eu acho que esse é o nosso maior dom, o nosso maior legado e o que mais nos alimenta. Que a gente saiba valorizar cada vez mais, né? Todas essas pequenas coisas que nos tornam quem somos. E se você tiver alguma curiosidade mais específica, quiser conversar sobre alguma coisa específica sobre a vida aqui na Polônia, me escreve, tá bom? Me manda uma sugestão. Até o próximo vídeo.